pastor John falou sobre princípios de um coração apaixonado. A pastora Kátia falou a respeito de Ruth, que era apaixonada. Falei sobre Raabe, que era uma mulher apaixonada. O apóstolo falou sobre os apóstolos que viveram tanta dor e dificuldade e permaneceram apaixonados, vivendo o seu propósito. E eu queria falar algo que Deus trouxe muito forte no meu coração. Queria compartilhar com vocês. E eu não vou entrar em todos os pontos, porque nós temos pouquinho tempo. Mas eu vou falar algo, aqui o que o Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações. Amém? Primeira coisa que eu queria falar é por onde o fogo passa, o fogo do Espírito Santo, ele nos modifica. Nós somos transformados através do agir, não de um homem, não de uma mulher, mas do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala em Jeremias 5, versículo 14: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo. Você pode repetir comigo: em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Quando nós vemos Davi, o salmista falava de um amor e de um fogo, e de um Deus que não despreza um coração arrependido e contrito. De um Deus que olha para você e Ele enxerga o seu coração. De um Deus que quer derramar o Espírito Santo na sua vida. Então você precisa de pedir ao Espírito Santo aquilo que você necessita de mudar. Porque sem arrependimento nós ficamos entregues a nós mesmos. Mas com o Espírito Santo, cheios de arrependimento, o Senhor nos leva ao lugar da sua vontade e conseguimos ser filhos apaixonados. Através do arrependimento, o nosso coração é transformado, e através de um coração transformado, conseguimos enxergar a glória de Deus. Assim, nós viveremos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E onde o fogo passa, tudo é mudado. Muitas vezes nós temos alguém do nosso lado, a gente quer mudar aquela pessoa através da nossa força. Nós, mães que temos filhos afastados, queremos mudar os nossos filhos através da nossa força. Nós tivemos uma experiência extraordinária da Valéria e do Murilo, que estavam nos visitando. Eles estavam no retiro. Presta atenção, eles estavam no retiro. E o seu filho lá no Paraguai, porque ele faz faculdade lá no Paraguai. E o Espírito Santo que moveu no retiro, moveu no filho deles. E ele, sem saber de nada, mandou uma mensagem para os seus pais. E falou: mãe, eu consigo compreender esse Deus que você fala e o que você sente. E eu sentei no chuveiro e comecei a chorar. E o Senhor começou a falar. E ele falou que vai ser um pastor, não é, Valéria? É assim que Deus faz. O Senhor muda as circunstâncias através de um fogo que passa na sua vida e que vai para a sua geração. O Senhor muda, Ele passa o seu fogo através dos nossos corações e começamos a nos ser transformados. E a glória dEle, porque é o Espírito Santo que faz. No ponto número 2, sem propósito, seremos frustrados. Muitas vezes somos frustrados como igreja. Muitas vezes somos frustrados como pessoas. Você já viu uma pessoa muito rica e ela é tão infeliz? Quem já conheceu assim, pessoas ricas e tão infelizes? Porque sem propósito nós somos frustrados. E a igreja que não vive propósito é uma igreja frustrada. Para que a gente viva como um apaixonado, você precisa de viver no propósito. O que o Senhor te pergunta é: qual é o seu? O que o Senhor tem para a sua vida? Qual é o seu chamado? Sabe por quê? Se você passar 24 horas do seu dia atrás do seu propósito, atrás de falar para pessoas que precisam de se envolver e de conhecer esse Jesus que você já conhece, o propósito da sua vida será cumprido e você deixará de lado a frustração e passará a viver uma vida plena. Nós como igreja precisamos entender que nós não podemos vir ao culto, nos encher, e depois quando a gente vai embora, tudo vai embora conosco. O propósito, ele te leva ao lugar de parar onde você começou, de onde o Senhor te tirou, onde você começou. E o Senhor fala assim: olha, você está frustrado?
Você não consegue ouvir a minha voz, você não consegue me sentir, então para tudo. Lembra de onde eu te tirei. Volta lá no seu começo e começa a redescobrir o propósito que eu tenho para a sua vida. Porque quando você começa a viver propósito, o Senhor te leva a lugares altos e você passa a ser alguém apaixonado, independente das circunstâncias. O Senhor começa a nos mover de fé em fé. Então nós somos apaixonados porque não cremos naquilo que vemos. Nós cremos no poder e na promessa do nosso Pai para nós. Então o Senhor começa a nos transformar. E aquele que reclamava muito, deixa de reclamar. Aquele que vivia triste é uma pessoa alegre e feliz. Porque existe testemunho dentro de você. Existe propósito na sua vida. Nós temos aqui o testemunho da Tainá, que eu amo tanto. O Senhor transformou a sua vida. Deu a ela a cirurgia. Ela falava pra gente: pastora, eu não quero passar pela cirurgia. Aí ela faz uma cirurgia. E no meio da sua cirurgia é necessário tirar o seu intestino, não é, Tainá? Quantos anos você tem? 30? Quanto? 28. 28 anos. E aí ela vai e... com aquela situação, o plano de saúde é cancelado. Ela não tem como voltar, não tem como colocar o seu intestino de volta no lugar. E a igreja começa a se mover em oração. E a igreja, presta atenção, e a igreja começa a se mover em oração. Você pode repetir comigo? E a igreja começa a se mover em oração. Existe propósito na sua oração. Existe propósito na intercessão. Existe propósito naquilo que Deus coloca para você orar, para você clamar, para você pedir. E a igreja do Senhor começou a orar. E uma advogada, sem cobrar nada, fez todo o processo da Tainá. E você pode repetir comigo? E no mesmo dia, o juiz liberou a cirurgia da Tainá. Você pode aplaudir Jesus? E esse ano é ano de gravidez, porque é assim que o Senhor faz. Ele promete e Ele cumpre. Quando você vive propósito, você está ajudando, você está servindo, você está limpando o chão da igreja, você está evangelizando. Não importa, você pode estar na mídia, você pode estar no louvor, ou você pode estar aqui. Você está vivendo o propósito, seu coração é cheio de alegria. Não existe frustração para os apaixonados, não existe tristeza para os apaixonados. Porque entendemos o propósito. Como apaixonado, deixe o seu coração queimar pelo Espírito Santo. Pergunta para Ele: qual é o meu propósito? Eu não quero entrar na igreja e sair sem fazer nada. Eu não quero entrar num culto como alguém que não está aqui te servindo, te amando. Eu não quero passar a minha semana, mais uma semana igual. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Você pode já falar com o Senhor. Usa minha vida, Senhor, como um farol que brilha à noite. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E o Espírito Santo começa a nos transformar e nos levar ao lugar dessa paixão que invade nosso coração de um jeito que nós só enxergamos propósito. Não enxergamos aquilo que não está bom. Você foi feito para a eternidade. Então começa a desenvolver agora a eternidade que você viverá. Os apaixonados vivem num propósito. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. O coração apaixonado, ele é um vaso renovado. Ele é um vaso cheio. Ele é um vaso novo. E o Senhor quer trazer vasos novos nessa manhã. Terceiro ponto. Quanto mais tocados pela sua presença, mais imersos e apaixonados seremos. Você não vai conseguir ser apaixonado se você vier domingo ao culto somente.
Você só vai conseguir ser apaixonado se você tiver um lugar seu e de Jesus no seu quarto. Olha que coisa impressionante. Eu assisti aquele filme, Quarto de Guerra, gente? Como é que é? Quarto de Guerra. E eu falei, não, vou ter o meu quarto de guerra também. E aí eu comecei a escrever várias coisas na parede. E aí eu recebi uma visita. Uma mulher de Deus, uma mulher cheia de Espírito Santo. E aí, nem sempre quando alguém vai na sua casa, você mostra tudo, né? Mas aí a minha mãe, mostra a casa pra ela. Aí, essa parede, com os meus pedidos de oração, não dava para ser vista. E ela entrou. Ela, Marcele, por favor, é ali que você ora? E eu falei, E ela falou, quando eu entrei aqui, eu senti o cheiro. Quanto mais imerso, mais apaixonado. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais o Senhor te enche. Não tem como ser apaixonado sem devocional, sem secreto, sem choro. Não tem como ser apaixonado sem busca. Você pode falar, poxa pastora, mas eu estou aqui todos os domingos. Que bom que você está, porque tem gente que nem isso faz. Mas isso é pouco para quem quer ser apaixonado e não retroceder. Se você quer ser um apaixonado que não retrocede, você precisa se derramar como Maria se derramou. E esse lugar é o lugar de imersão que vai te fazer um apaixonado forte que vive propósito. E aí todas as coisas se transformam na sua vida. A palavra de Deus, ela fala sobre tantas coisas, como nós precisamos de ser. Aí presta atenção. Maria derrama óleo em Jesus, um óleo precioso. E aí o que ela ouve? Puxa, um óleo tão precioso desse, podia ter vendido e dado alguma coisa para os pobres. E aí eu quero falar algo para você, muito importante. Quando você é apaixonado, você não se engana com as vozes contrárias. Eles não estavam preocupados com os pobres. Eles estavam preocupados de Maria de não derramar o óleo. E aí começa, por quê? Derrama ali, está derramando ali, tanto pobre precisando, podia vender alguma coisa e dar para os pobres. E a palavra de Deus fala assim, e Jesus, em Mateus 24:4, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém, você pode repetir comigo, ninguém vos engane. Uma vez eu falei aqui algo que eu acho muito interessante. Quando você vai ver a nota de dinheiro verdadeira e a falsa, eles não procuram a falsa, eles procuram a verdadeira. Porque através da verdadeira, eles descobrem que se essa é a verdadeira, aquela é a falsa. Existem características numa nota verdadeira que difere, que eles, quando eles olham a nota falsa, eles sabem que aquela nota é falsa. Quem é apaixonado precisa entender o que é voz de Deus e o que é voz do diabo. Quem é apaixonado precisa de discernir espírito. Quem é apaixonado precisa estar vigilante, porque a palavra de Deus fala que o diabo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando quem ele vai matar. E a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas que Jesus veio para trazer vida e vida. Então nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Precisamos entender, porque às vezes a gente vem para o culto. Eu vou lá, né? Eu lá, porque senão a pastora Kátia vai falar que eu não fui para o culto. O apóstolo vai mandar mensagenzinha que eu não estava lá. O Senhor quer te ensinar a que você entenda o que é falso e o que é verdadeiro. Quem já recebeu mensagem de pessoas que desanimam o seu coração pra caramba em relação à igreja? Levanta a mão. Se você tem coragem, levanta a mão. E o diabo começa a usar pessoas e situações para nos desanimar. Mas aí, como agentes bancários que sabem qual é a nota verdadeira, o Espírito Santo vai fazer de nós homens e mulheres que discernem aquilo que é verdade e aquilo que é mentira.
E aí nós não vamos ficar andando como meninos levados pelo vento. Vamos começar a andar em maturidade, em fé. Através do Espírito Santo seremos apaixonados. E como que nós vamos discernir o falso do verdadeiro? Relacionamento com Deus, intimidade no secreto. E o Espírito Santo te mostra aquilo que é falso, que é verdadeiro. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito do engano virá com sinais e proezas. Mas a igreja que tem intimidade não será confundida, porque ela tem intimidade com o Pai. E quanto mais nos dedicarmos ao secreto, mais apaixonados seremos. Nossas vidas vão se alinhar ao coração do nosso Pai. E aí, alinhados com o coração do nosso Pai, teremos as lentes do céu para enxergar aquilo que é a realidade que Ele coloca nessa terra através de nós. As lentes do céu vão começar a te ensinar a discernir. E viveremos então como homens e mulheres apaixonados que não retrocedem, não sucumbem, não voltam atrás e não desistem. Somente avançar. O fogo do Espírito Santo nos revelará e afugentará as trevas do nosso caminho. Chega de viver de cabeça baixa. Chega de ficar reclamando. Chega de ficar frustrado. O Senhor tem um propósito na nossa vida como filhos apaixonados. A partir de hoje, o Espírito Santo abrirá os nossos olhos e começaremos a entender os enganos e as manipulações. Ponto número 4. Jesus foi humano. Enfrentou os desafios da vida igualzinho a gente. Quem acredita nisso? Que Jesus foi humano. Ele veio em forma de homem. E ele passou os mesmos desafios, as mesmas tentações. E ele saiu vitorioso. O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, veio a essa terra como homem, como eu e você, para mostrar pra gente que é possível sair vitorioso num mundo difícil como esse. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí o tentador, que é o diabo, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está? 24:4 que eu estou agora. Mateus 4, versículo 4. E a palavra de Deus diz: está? Repita mais forte: está? Ele, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala está escrito, ele diz ao diabo: eu estou falando da palavra do meu Deus. Eu estou falando da palavra da verdade. Eu estou falando da palavra que tem princípio, que tem fundamento. A palavra do meu Deus tem fundamento. Então, diabo, está escrito. E Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Nós podemos viver no século 21 como homens e mulheres santos e apaixonados. E o Senhor quer nos trazer a vida do próprio Jesus, para entender que mesmo sendo filho de Deus, Ele viveu as tentações que vivemos, e Ele venceu o diabo Ele foi sensível. Jesus enfrentou oposições humanas igualzinho a você. Jesus enfrentou dor igualzinho a você. Mas Ele jamais se desviou da sua missão. Apaixonados, prestem atenção. Você não pode se desviar da missão que o Senhor tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque a missão e o propósito do Pai são o maior tesouro que nós temos. E é isso que vai te levar para a eternidade. É o que vai nos levar para a eternidade. E aí nós precisamos de entender as coisas, de matar as mentiras do diabo na sua mente. Assim como eu preguei aquela vez sobre Jacó.
O Senhor tem verdade sobre a sua vida. O Senhor tem propósito na sua vida. O Senhor tem missão para a sua vida. E o apaixonado no lugar secreto, assim como Jesus, ele decora a palavra, ele ora, ele é cheio do poder, do fogo, do Espírito Santo. Então quando a adversidade vem, quando o pecado vem, quando o século 21 se apresenta, ele vence como? Com a palavra de Deus, com a intimidade de um filho apaixonado, de alguém que não retrocede, porque conhece o seu Pai. Isso é incrível, isso é demais. As notícias não mudavam Jesus. Sabe por quê? Porque existia uma atmosfera que guiava Jesus. E essa atmosfera é a presença de Deus. Você precisa da presença de Deus, e essa presença de Deus vai ser a atmosfera que vai guiar a sua vida e que vai te fazer forte e corajoso para viver como um apaixonado e não deixar que nada nessa terra te desvie os teus olhos do propósito eterno do Pai para a sua vida. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele venceu. Você pode repetir comigo: o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ele venceu. E aí vai falando de mais tentações no capítulo 4 ainda, e ele levou a parte mais alta do templo e falou para que Jesus se jogasse dali para baixo, e ele responde novamente com a palavra. E também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois ele pega novamente e leva a um monte muito alto, e aí mostrou todo o seu esplendor, e o diabo fala: se eu te der tudo isso, e se você me adorar? E Jesus lhe disse, no versículo 10, preste atenção, como que nós venceremos o diabo? Aí no versículo 10 ele fala assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. E aí a Bíblia diz que quando Jesus falou: Satanás, se retire. E eu quero dizer algo para nós nessa manhã: você tem autoridade para mandar o diabo se retirar da sua vida. Temos vivido problemas e lutas que muitas vezes não finalizaram ainda, porque nós não demos ordem. Satanás, se retira em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade, assim como deu ao seu filho Jesus, para que você abra a sua boca e declare: eu sou um filho apaixonado. Satanás, se retire da vida dos meus filhos. Satanás, se retire das minhas finanças. Satanás, se retire dessa área. Eu estou te ordenando em nome de Jesus. E a Bíblia fala que então, depois disso tudo que Jesus viveu, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Você pode aplaudir Jesus? Que palavra linda! Jesus tem um banquete para os filhos apaixonados. Anjos virão e nos encherão da sua presença. Anjos virão e nos encherão de banquetes, porque nós estamos vivendo pela fé no propósito eterno de Deus. Manda o diabo se retirar e ele vai bater em retirada. Existe poder na sua voz através da autoridade do seu Pai. Não em nós, mas no Senhor. Não em nós, mas nas suas promessas. E nós precisamos de viver como uma igreja viva. E a igreja viva tem autoridade. A igreja viva tem poder. A igreja viva vê pernas crescendo, corações sendo transformados. A igreja viva cumpre propósito. E eu queria falar nessa manhã para você que não foi ao retiro, porque quando a gente não vai no retiro, né? Eu nunca aconteceu isso comigo, mas eu acredito que você fica assim meio... Você é um filho apaixonado.
E Jesus quer derramar sobre a sua vida. Aquilo que foi derramado lá e que parece que você não recebeu, você recebeu. Estávamos orando por cada um de vocês. Igreja do Senhor, eu creio que o Senhor quer nos levantar com poder e autoridade. Nós não podemos viver a mesmice de todos os dias. Não podemos estar preocupados com as contas para pagar, com a comida para fazer, dos nossos filhos que precisamos de olhar. Nós precisamos de fazer isso tudo. Mas o lugar do secreto, o lugar do Senhor, o lugar de intimidade, o lugar de choro, o lugar da oração não pode faltar na nossa vida. O Senhor nos encherá como igreja para abalarmos o inferno neste lugar e enchermos esse lugar de homens e mulheres que amam o Senhor. Não deixe nada te paralisar. Não deixe a mentira te paralisar. Não deixe a tentação te paralisar. A gente sempre fala para os jovens, para os adolescentes, nos procure. Você está passando por uma tribulação muito grande, nos procure. Tem pessoas, tem pastores, tem líderes que podem te ajudar. Mas quando você entende o poder da autoridade, que você é filho, não importa se você foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe, como o pastor André, como outros aqui que a gente já falou. Não importa se você ficou órfão, não é, Melissa? O Senhor é seu pai, o Senhor tem promessa, e o Senhor quer levantar você com poder e autoridade, para que você possa entrar numa autoridade e os anjos do Senhor encherem a sua vida, a sua casa e o seu coração de um fogo sobrenatural, de uma paixão que nunca acabará e que te conduzirá à eternidade. Último ponto, e os músicos podem subir. O estilo de vida, antes de entrar no último ponto, que eu esqueci de falar isso. O estilo de vida de Jesus pode ser o nosso estilo de vida. Uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de escolhas certas. Nós não podemos o tempo inteiro dar as desculpas que nós vemos no século 21. Porque na minha escola, os banheiros agora são juntos. Porque na minha faculdade, isso. Porque no meu trabalho, não. A gente precisa de viver aquilo que Jesus viveu. Com intensidade e compaixão, no lugar do secreto, você vai vencer o século 21. Lembra aquela frase que eu gosto muito de falar? As mulheres do século 21 não matarão as mulheres de Provérbios 31. Porque a mulher de Provérbios 31, ela é sábia. A mulher de Provérbios 31, ela cuida da sua família. Ela faz comida. Ela traz autoridade, sabedoria sobre a sua casa. E muitas vezes, mas é porque agora não. A palavra de Deus, ela é eterna. E ela vai nos conduzir. Os corações que queimam por Deus superam os desafios de um mundo caído. Presta atenção, vou repetir. Os corações que queimam por Deus superam os desafios de um mundo caído. Esses somos nós. Esses somos os filhos de Deus. E o quinto e último ponto é que o maior teste dos apaixonados para a maioria dos cristãos não ocorre dentro da igreja, quando a gente sai dela. Então, quando a gente vem do retiro, a gente vem. Os pastores falaram que eu tenho que orar em línguas, então vou orar em línguas. Vamos orar em línguas o tempo todo. Existe uma situação difícil? Ora em línguas. Existe uma situação de dor? Ora em línguas. E aí, com o passar dos dias, o que a gente vai fazendo? Esfria. Maior desafio surge quando acordamos para enfrentar a semana. Esse é o desafio da igreja. E eu fico pensando, cristãos repletos da presença de Deus, em todo o mundo, espalhados pela terra, navegando nos vagões da vida, nos ônibus, nos trens, nos carros, dentro do trabalho, da faculdade, dentro das escolas, dentro das suas casas, se apoiando nas barras para não cair. Suas vidas alicerçadas em Jesus. Nos seus fones tem palavra, tem louvor, tem adoração.
tem oração. E aí eu escuto de tantas pessoas isso, e depois do retiro como é que vai ser? E depois de tanta presença de Deus, como é que vai ser? E aí eu queria que a gente lesse, para terminar, em Mateus 3, que é o batismo de Jesus, que aconteceu antes da tentação. E ele fala o seguinte no versículo 16: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Sobre ele quem? E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eu queria falar algo para você nessa manhã. Assim como os céus se abriram no batismo de Jesus, e a palavra de autoridade do seu Pai sobre a vida dele fortaleceu quem ele era, encheu ele das verdades do Senhor. O Senhor está trazendo essa palavra sobre nós nessa manhã. E aí nós, cristãos, que estamos levando a presença de Deus onde passamos, mas em lugares com lutas, em lugares com tentações, o Senhor está falando para nós: meu filho amado, eu estou com você a cada segundo da sua vida, enquanto você clama e me busca. E é um filho apaixonado. Eu estou fortalecendo você nesse mundo caído, para vencer as tentações, para vencer a dor, para vencer as tribulações, e para com fé ser o meu filho. O fogo do Espírito Santo enche as nossas vidas, para que sejamos homens e mulheres ousados, corajosos e fortes. Sejam fortes e corajosos, igreja. O Senhor está conosco onde quer que andarmos. E aí, a Bíblia fala que a igreja primitiva, ela nasceu incendiada do Espírito Santo, incendiada do poder de Deus. E nós, hoje aqui, precisamos de queimar. Porque quando você queima com o Espírito Santo de Deus, você vive essa intensidade de um filho apaixonado. Você pode ficar de pé. E eu quero declarar algo em nome de Jesus. Que o melhor momento da sua vida, do seu relacionamento com Deus chegou. Eu vou repetir. Eu quero declarar que o melhor momento da sua vida com Deus, da sua intimidade com o Senhor, chegou. E nós queimaremos na intimidade e levaremos o fogo do Espírito Santo onde passarmos. E eu li uma frase que eu achei muito forte, queria compartilhar com vocês. O avivamento não é quando o fogo cai, mas quando o fogo se alastra. Você foi cheio por um propósito. Você foi cheio por um propósito. E eu quero dizer algo para você. Se você não conseguiu entender até hoje de manhã, se você não conseguiu sentir até hoje de manhã, quando Deus olha para o seu filho se batizando como um homem, Ele olha para o seu filho e fala: esse é o meu filho, é aquele que me dá alegria. Esse é meu filho em quem eu me comprazo e quem eu tenho prazer. Sabe o que o Senhor queria falar para o seu filho? Filho, eu sei que você vai passar muita coisa, mas eu estou firmando a identidade do pai com o filho. Você é meu filho e nada pode mudar isso, Jesus. E o Senhor está trazendo essa palavra para nós hoje. Você que nunca viveu uma intimidade, você que é cheio de intimidade, você que é pastor, você que é líder,
você que faz parte do louvor, o Senhor está trazendo uma palavra sobre nós. Você é o meu filho e em você eu tenho prazer. E quando a tentação chegar, você vai lembrar o diabo que você pertence ao seu Pai. E Ele tem alegria na sua vida. Não porque você é perfeito, não porque você faz tudo certo, não porque você nasceu na igreja, mas porque você é um apaixonado que não retrocede. E o Senhor tem propósito na sua vida.